Olá, meus amores, como vocês estão? No começo do nosso isolamento, eu mandei para vocês várias atividades, né? Revisando assuntos que a gente já tinha visto em sala de aula e também assuntos que vão nos ajudar. Foram introdutórios, tá? Foi para introduzir os assuntos que nós vamos ver a partir de agora. Todos os assuntos vão estar dentro do livro, então eu vou dizer a página onde vocês vão encontrar o assunto. E também vão ser assuntos que no final de cada aula vão ter os exercícios no livro ou eu vou deixar na sala de aula do Google, tá? No portal lá digital, para vocês acessarem e responderem, tá bom? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Mas antes de iniciarmos nossa aula, eu quero que vocês saibam que o assunto de hoje, ele está no livro 1, Língua Portuguesa, Produção de Texto, na página 32, tá bom? Então, depois que terminar essa aula, voltem no livro, leiam, tá? A página 32 e 33 também, que é para ajudar, e a página 34 eu quero que vocês façam, tá bom? É um exercício. Aí vocês vão fazer reforçando tudo que eu expliquei aqui. Tá bom, meus amores? Vejam só. O assunto de hoje será sílaba, ok? O que é sílaba, né? Então, nós vamos aprender o que é sílaba, ok? Nós vamos ver também a divisão silábica. Como é que a gente divide uma palavra em sílabas? Como é que a gente pode classificar uma palavra pela quantidade de sílaba? Então, hoje nós vamos ver tudo isso, tá bom? Bem, mas para começarmos, o que é sílaba? O que são sílabas? E aí, que poderia me dizer, hein? Bem, segundo um carinha muito renomado, que é gramático, né? Ele é estudioso da nossa língua portuguesa, das regras gramaticais. Ele diz o seguinte: sílaba é um fonema. O que é fonema? Fonema é o som. Sílaba é um som ou um grupo de fonemas, um grupo de sons emitidos num só impulso da voz, impulso expiratório. Quando nós respiramos, nós vamos ter a inspiração e a expiração. Inspirar, quando nós enchemos os nossos pulmões de ar, e expirar, quando nós esvaziamos. Então, ele está dizendo que na expiração, né, no impulso expiratório, nós produzimos um som que é uma parte da palavra, e essa parte da palavra é chamado de sílaba, ok? Vamos entender um pouquinho melhor, vejam só. Na palavra casa, percebam que nós não falamos a palavra casa de uma vez. Nós falamos ela por partes, ó, casa, ok? De novo, ó, casa, perceberam? Cada partezinha dessa que nós pronunciamos em cada impulso expiratório é chamado de sílaba. Cada partezinha dessa. Vejam outra palavra aqui também. Escola. Percebam que a gente não fala de uma vez só. A gente não fala escola de uma vez. A gente fala escola. A gente pronuncia as palavras por partes, a não ser que a palavra tenha uma sílaba só. Aí a gente vai pronunciar ela de uma vez só. Mas se ela tiver mais que uma sílaba, nós vamos pronunciar ela por partes. Por isso que eu falo o tempo todo.
Na hora de dividir uma palavra, você vai escrever um texto. Eita, precisou separar a palavra porque a pauta não coube, né? Aí tem que passar o tracinho e colocar o restante da palavra abaixo. Mas tem que separar corretamente, não pode separar aleatório, de todo jeito. Não, tem que separar direitinho, que já já a gente vai aprender aí as regras de separação. Então, para poder separar, é só pronunciar a palavra devagar, que você vai escutar as sílabas. Ó, casa. Então, K eu vou escrever, separo e boto o restante da sílaba. Za. Escola. Percebeu? Então, para separar a sílaba, basta seguir a nossa fala. Se você falar corretamente a palavra, automaticamente você a separa, ok? Você separa a palavra do mesmo modo que a fala. Não tem dificuldade nenhuma, tá bom? Por isso que eu bato o pé e eu falo o tempo todo sobre a palavra sublinhar. Lembram dessa palavra? Na sala de aula eu falei muito. Não é sublinhar, é sublinhar. Se falar sublinhar, você vai separar a palavra de modo errado. Você vai separar sublinhar e vai estar errado. O modo de pronunciar essa palavra corretamente é sublinhar. Então, se você falou ela corretamente, você separa ela por sílabas, ok? Mas vamos lá, vamos seguir. Divisão silábica. Percebam que todas essas são as regras de separação. Eu vou ler cada uma delas e depois, aos poucos, nós vamos vendo caso a caso, tá bom? Eu vou explicando cada um desses pontos, nem precisa ficar preocupado, tá bom? Vamos lá. Primeiro ponto. Não se separam as vogais dos ditongos. Vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal. Perceberam aí, ó, que tem um encontro de duas vogais e é um ditongo. Ditongo é uma vogal mais forte e uma vogal mais fraca. A vogal mais forte se chama vogal e a vogal mais fraca se chama semivogal. Então, quando aparecer duas vogais juntas, sendo uma mais forte do que a outra, elas não podem se separar porque são ditongos. Então, é isso que ele está mostrando aí no exemplo, ó. Biscoito. Perceberam que o OI ficou juntinho, ok? Paz. Percebam que paz nem separado é, porque só tem uma sílaba. Ele não se separa porque não pode separar o A do I por ser ditongo. Então, paz, aí fica juntinho. Nem separada, não pode ser separada. Não se separam, segundo caso, não se separam as consoantes dos dígrafos. LH, NH, CH, QU e GU e os dígrafos vocálicos. Bem, a questão de dígrafo tem uma aula toda sobre dígrafo, tá no portal, tá, de vocês, tanto no portal Pitágoras, quanto no portal, na sala de aula do Google, tá bom? Que Fernanda tá aí passando, eu creio que ela já tenha passado todos os e-mails e como entrar e acessar esse portal. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato com a escola, que a escola tira todas as dúvidas, tá bom? Bem, apareceu um dígrafo. O que é um dígrafo? Duas letras que tem apenas um som. Apareceu qualquer um desses dígrafos aí, se aparecer outros, pode separar. O que não pode separar são esses, ó, LH, NH, CH, QU e GU. Se aparecerem esses dígrafos consonantais, não pode ser separada. Essas letras não podem ser separadas. E também os dígrafos vocálicos, que no vídeo que eu estou falando, também vocês vão encontrar. Ou vocês podem acessar o YouTube, tá bom? E colocar lá, é só digitar. Tia Wande explica e descomplica. Se você digitar isso no Google, vai ter
todos os vídeos, todas as aulas, e você vai poder assistir tudo, porque aí já fica preparado para todo o ano letivo, tá bom? Eu vou estar colocando vídeos lá também, e vão ter esses que vão ser exclusivos para vocês, tá bom? Mas continuando, dígrafos vocálicos vão ser as vogais acompanhadas de M ou N e vão estar no final da sílaba, igual essa palavra tempo aí, ó, que tá no exemplo. Estão vendo? É M, que tá até de vermelho, pronto. Esse M aí é um dígrafo vocálico, tá? Que lá no vídeo vai estar explicando tudo direitinho. E daqui a pouco também eu explico melhor isso aí, tá bom? O terceiro caso, separam-se as vogais dos hiatos. Os hiatos, diferente dos ditongos que foi lá do primeiro caso, o hiato vai ter o encontro de vogais e as duas são fortes. No ditongo, duas vogais, né, juntas, uma é fraca e a outra é forte. No hiato, as duas são fortes, tá bom? Quando isso acontecer, quando aparecer o hiato, aí vai poder separar. Cada vogal vai para uma sílaba. Percebam aí no exemplo da palavra rainha. O A ficou em uma sílaba, o I ficou em outra sílaba. Oxe, tia, mas o I ficou sozinho. As vogais, elas podem ficar sozinhas na sílaba. O único que não pode ficar sozinho são as consoantes. Então, por exemplo, eu não poderia colocar R, tracinho A, tracinho I. Isso aí eu não posso, tá? Mas, dependendo da palavra, as vogais, elas vão ficar sozinhas mesmo, tá bom? Principalmente quando elas são hiatos. Acontece muito, tá bom? Bem, o outro caso, separam-se palavras com letras dobradas. O que é isso? Quando tem repetição de letra. O, E, R, R, S, S. Quando aparecer letras repetidas, você vai ter que separar essas letras. Elas não podem ficar na mesma sílaba, ok? Não pode. Uma letra vai ficar na sílaba anterior e a outra vai para a sílaba da frente. Elas nunca podem ficar juntas, ok? E o último caso, as consoantes mudas. São aquelas consoantes que não são acompanhadas de vogais, tá bom? Devem se manter junto à sílaba anterior. Como eu já disse a vocês, a consoante sozinha, ela não pode ficar. Então, o que é que acontece quando ela está sozinha? Quando tem palavras que ela não é acompanhada de vogal, ela vai ficar na sílaba anterior a ela. Agora, se ela não tiver uma sílaba anterior, para ela poder se juntar, ela vai para a sílaba da frente, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver bem direitinho isso aí, tá bem? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro caso, vamos analisar bem direitinho isso aí. Não se separam as vogais dos ditongos. Que é o ditongo, vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal. Vejam só, o que eu quero que vocês entendam é que ditongo é o encontro de vogais, ok? E nesse encontro vai ter uma vogal que vai passar mais tempo no ar e vai ter outra que vai passar menos tempo no ar. Então, uma vai ser mais forte do que a outra. Vamos ver essa palavra aqui, ó. Deixar, ok? Deixar. Primeiro, a separação silábica me diz que eu não posso separar esse ditongo, né? Percebam aí que eu tenho encontro de uma vogal e uma semivogal, né? Que eu vou explicar melhor, calma. E ele tem que permanecer junto. Ô, Vândio, que danado, até agora você falou que é um ditongo, é vogal, mas semivogal, e eu não tô conseguindo entender. Vejam só. Vamos imaginar que você está querendo falar com o seu pai e ele está do outro lado da rua. Aí você chama ele, né? Pai, ele não ouve. Pai, ele não ouve. Aí você tem que gritar, tá? Ô, pai! Percebeu, ó? Pai! O A passou mais tempo no ar.
Como ele passou mais tempo do A do que o I, ó. Pai. Veja que o I perde força, ó. Pai. Percebeu? Então, o A, ele é vogal. Ele é chamado de vogal porque ele é mais forte. E o I é chamado de semivogal porque ele é mais fraco. É a metade do som da vogal. Por isso que é semi, tá? Semi porque é menor, ok? A mesma coisa acontece na palavra deixar, ó. Se você for falar com seu irmão, deixa isso aí, deixa isso aí, deixa isso aí, ele não escuta e você vai gritar, deixa, ó, deixa, ó, deixa. Percebe que o E fica muito mais tempo do que o I, ó, deixa. Isso aí, menino. Então, ó, de. Então, o E é vogal e o I é semivogal. Então, o E é mais forte do que o I. Vamos ver outro caso. Ó, biscoito, ok? Chega para sua mãe, mãe, eu quero comer biscoito. Ela não escuta, aí você vai falar mais alto. Biscoito, ó, oi. O O fica mais tempo no A, então ele é vogal, porque ele é mais forte, e o I é semivogal. Vamos ver outra. Lixeira, percebeu? Ó, eira. Então, quando aparece um encontro de duas vogais e você, quando grita, quando chama, quando vende, olha a lixeira, ó, eira, ok? Então, quando você vende, você vai encontrar a vogal mais forte. Quando você grita ou quando você vende, você vai encontrar a vogal mais forte. Se tiver uma vogal forte e uma vogal fraca, você não vai poder separar, essas letras da sílaba. Elas têm que ficar juntinhas na sílaba, porque elas são ditongo, tá bom? Então, ditongo não se separa. Chegou um dia, você tá fazendo uma carta, tá contando uma história, inventando uma história, fazendo um livro, quem sabe, né? A pauta não deu, né? Chegou no final da linha, precisa ir para outra linha, para a linha de baixo. Você precisa separar corretamente. Você não pode, por exemplo, escrever bisco e botar o i do outro lado. Não pode. Tem que ser biscoi, tracinho, to. Ok? Não pode separar os dígrafos, ok? Essa é a primeira regra de separação silábica. A regra geral é, você separa como fala. Se você pronunciar corretamente a palavra, automaticamente você a separa quando você fala devagar, ok? Agora nós vamos ter algumas particularidades. A primeira é do dígrafo. Do ditongo. Apareceu ditongo, duas vogais juntas, uma mais forte do que a outra, não pode separar, ok? Vamos para o próximo caso. Não se separam as consoantes dos dígrafos LH, NH, CH, QU e GU. Vejam só. Essa aula completa sobre encontro consonantal e dígrafo, como eu já falei e vou repetir, está lá no meu canal do YouTube, Tia Wande Explica e Descomplica. Você entra lá e você vai ter essa aula completinha, tá bom? Aqui eu só vou dar um ensino rápido, mas lá vai estar bem completinho, cheio de exemplos, exercício, então vai tirar todas as dúvidas. Mas vamos lá. O que é um dígrafo? Um dígrafo são duas letras que têm apenas um som. Então, vão ser duas letras juntas. Por exemplo, aqui, ó, QU, queijo, que. Eu escuto o som do que e escuto o som do E, mas eu não escuto o som do U. Então, QU são duas letras que têm apenas o som de que. Então, aí, duas letras que têm apenas o som de portanto, dígrafo. Mas, o que é que eu quero que vocês observem mais?
Esquece aí o conceito de dígrafo por enquanto e se liguem apenas nas letras. Vejam só. Em que momento ou quais letras que eu não posso separar? Eu não posso separar LH, eu não posso separar NH, eu não posso separar CH, QU e GU. Não posso. Apareceu essas letras na palavra, eu não posso separá-las, ok? Ô tia, aí esse negócio aí de dígrafos vocálicos. Bem, dígrafos, como eu já disse, duas letras com um único som. Vocálico vem de vogal. São as vogais A, E, I, O, U, acompanhadas de M ou N no final da sílaba, ok? Vamos ver os exemplos, aí vai ficar mais fácil. Vamos lá. Olha aí, acabei de falar essa palavra guerra aqui, ó. Guerra, percebam, GU não separa, tá bom? GU tem que ficar juntinho na sílaba, ela não pode separar. Outra, queixo, olha, QU não separou e nem pode, tá? Nem pode. E percebam que na frente de... Não, vamos lá, vamos pular isso aqui. Vamos lá, eu já ia dar outra explicação, ia ficar mais complicado, não. Vamos deixar o que eu ia dizer para depois. Depois a gente vê isso. Vamos focar aqui, nessa questão. O segundo caso de separação é: apareceu LH, NH, CH, QU, GU ou dígrafos vocálicos, não pode separar, ok? Vamos lá. Vejam aí outra palavra. Polvilho, ó, o LH não separa de jeito nenhum. Eu já vi pessoas separando, por exemplo, vamos imaginar que seja polvilho. Aí fizeram o texto, escreveram lá a redação e botaram polvi, LH, tracinho e o O do outro lado na outra letra, na outra linha, perdão, na outra linha. Não pode, tá bom? Não pode. Ok, meus amores? Vamos lá. Agora nós estamos vendo nessa palavra o dígrafo vocálico. Olha aí, vogal mais M no final da sílaba. Também não separa. Assim como o tempo, ó, vogal com M. Então vai ser as vogais A, E, I, O, U, acompanhada de M ou N, tá? Quando tiver no final da sílaba, ela não pode ser separada, ok? O outro caso... Separam-se as vogais dos hiatos. Vejam só. A gente aprendeu agora há pouco que é ditongo. Ditongo, encontro de duas vogais, aonde uma é fraca e a outra é forte. No hiato é diferente. No hiato são duas vogais juntas, só que as duas são fortes. Tá bom? Então, quando vocês perceberem que as duas vogais são fortes, que não tem nenhuma fraca, você pode separar essas vogais. Vejam aí. Quando é ditongo, uma forte e uma fraca, não pode separar, tem que ficar junta. Quando é hiato, o que é o hiato? Duas fortes. Dois bicudos não se beijam, né? Dois malcriados não viram amigos. Então, o que é que vai fazer? Eles vão se separar. Tá bom? É só lembrar disso. Dois bicudos não se beijam. Só lembrar disso. Então, eles vão se separar. Os dois fortes se separam, tá? Vamos para os exemplos. Olha aí, ó. Faísca. Ó, vamos vender essa palavra e vocês vão ver que elas têm a mesma força, tá bom? Ó. Olha a faísca. Ó, perceberam? Primeira dica. A sílaba que tiver A e tiver um encontro entre vogais, a palavra que tiver um encontro de vogais e tiver um A, aquele A sempre vai ser vogal. Aí você só vai observar o outro. O A sempre vai ser forte. Aí você vai observar o outro, se o outro também é forte. Se ele também for forte, vai ser hiato. Se ele for fraco, vai ser ditongo, tá bom? Bem, nesse caso aqui, o A já é forte. Aí eu só vou observar se o I também é forte. A gente não fala faísca. A gente fala faísca. Preciso de uma faísca para acender o fogo. Não, a gente não fala faísca. Faísca. Não, a gente fala
faísca, percebeu, ó? Faísca, o I também é forte. Então, se as duas vogais são fortes, eles são hiatos. Se são hiatos, não podem ficar na mesma sílaba, eles têm que se separar, ok? Vamos para a próxima aqui. Olha aqui também, ó. Doer, ó. Doer. Perceba que a gente não fala dói. Quando é dói, ó, dói, é diferente. Dói. Aonde dói, meu filho? Aonde dói? Eu quero saber aonde dói. Ó, o O é mais forte do que o E. Nessa palavra aqui não é dói, é doer. Os dois são fortes, ó. Doer. Perceba que o E não fica mais fraco, ele fica forte igual ao O. Então, se os dois são fortes, eles ficam separados, tá bom? Eles podem se separar, ok? A próxima é saúde. Ó, até na hora que nós pronunciamos elas separadamente, ó. Saúde. Faísca, doer, tá vendo? Quando a gente pronuncia a palavra devagar, ela se divide automaticamente, tá? Saúde. Ô tia, então por que a gente tá vendo esses casos? Pra gente não esquecer se em algum momento aparecer alguma dúvida, tá bom? Saúde. O A é sempre vogal, sempre vai ser forte. Aí eu vou descobrir se o U também é forte. E ele é forte, ó. Saúde. A gente não fala saúde. A gente fala saúde. Estou com a saúde comprometida. Não, né? A gente não fala assim. A gente fala estou com a saúde comprometida. Tá bom? No próximo caso é separam-se palavras com letras dobradas, tá? Com letras repetidas. Repetiu a letra, elas vão se separar, ok? Vamos para o exemplo. Olha aí. Repetiu, separa. É simples, ó. Repetiu, separa. Repetiu, separa. Então, em voo, ó, voo, separa. Dois O's, né? Temos aí. Então, nós temos aí uma letra repetida. Vassoura, olha aí o SS, separa. Álcool, olha aí também como tem 2 O's, vogal repetida, então repete também. Esse é facinho, né? Isso aí é tranquilinho. Temos ainda, ó, macarrão. Ô tia, mas isso é muito fácil. Não é. Tem pessoas que chegam para mim no ensino médio, tá? Primeiro ano, segundo ano, que quando vão fazer a separação, deixa os R's juntos ou os S's juntos. Não pode, minha gente. São letras dobradas e letras dobradas não podem ficar juntas. Quando for separar a sílaba, elas têm que ficar separadas, ok? Vamos lá. As consoantes mudas, ou seja, são as consoantes que não são acompanhadas de vogais, tá? Devem se manter junto à sílaba anterior, porém, se não houver uma sílaba anterior, ela se posicionará na sílaba mais próxima. O que é se posicionar na sílaba mais próxima? Ela vai para a sílaba da frente, minha gente. Se não tiver uma sílaba anterior a ela, ela vai para a sílaba da frente. Simples. Vamos ver os exemplos. Olha aí, ó. Helicóptero. Percebam que o P é mudo, né? Então, quando acontece da consoante não ser acompanhada de vogal, ela fica na sílaba anterior, que no caso é có, ok? Muito bem. A outra é opção, a mesma coisa, ó. O P não tem vogal, ou seja, é uma consoante muda, então ela vai para a sílaba anterior, que é a sílaba onde está o O, ok? A outra aí, sucção, a mesma coisa, não é acompanhada de vogal, fica na sílaba anterior. No entanto, tem palavras como psicólogo que
não tem uma sílaba anterior. Perceba que não tem nada antes do P. Se não tem nada antes do P, ele vai ficar na sílaba da frente, que no caso é si. Então fica psi, né? Fica psicólogo, ok? Eu só não posso deixar a consoante sozinha na sílaba. Isso jamais, tá bom? Isso aí eu não posso deixar ela sozinha na sílaba, não. Ela tem que estar ou na sílaba anterior ou na sílaba da frente, ok? Lembrando, quando eu falei que ela pode ficar na sílaba anterior ou na sílaba da frente, ela é para ir para a sílaba anterior. Se não tiver a sílaba anterior, aí ela vai para a sílaba da frente, tá bom? Não é uma escolha de vocês, não. Ah, eu não quero deixar ela com a sílaba anterior. Não. Ela deve ir para a sílaba anterior a ela. Essa consoante muda. Caso não tenha a sílaba anterior, aí sim ela vai para a sílaba da frente, ok? Classificação das palavras quanto ao número de sílaba. Olha aí mais um assunto. Vejam só. Dependendo da quantidade de sílaba que a palavra tenha, ela vai ter uma classificação. Ô, Vandi, como é que eu faço isso? Eu pego a palavra, separo esta palavra, tá bom? Por isso, a importância de aprender a separar corretamente, né? Justamente para a gente vir para esse outro assunto, tá? Então, eu separo primeiro a palavra. Depois que eu separo a palavra, eu conto quantas sílabas ela tem. Dependendo da quantidade de sílaba, ela vai ter uma classificação. Ela vai poder ser monossílaba. Ela vai poder ser dissílaba, trissílaba ou polissílaba, ok? Quando é que ela vai ser monossílaba? Quando ela tem uma sílaba só. Quando eu pronuncio, tá? E de uma vez só, eu falo a palavra toda, ok? Por quê? Porque ela só tem uma sílaba. Lembra que a gente fala a palavra por partes? Pois é, ela só tem uma parte. Ela só tem um pedacinho, ok? Então, pó é o exemplo de monossílaba. Perceba que a gente só fala uma vez, ó. Pó. Pronto. Já foi a palavra. Então, pronunciei a palavra. Só foi uma vez, ela é monossílaba. Olha outro aqui. Luz. Ó, de novo. Luz. Uma vez só. Pronunciei uma vez só, monossílaba. Olha outro exemplo. Pé. Ou pés. Tanto faz. Mas aí, eu só pronuncio uma vez. Até a palavra é. Também, minha gente. Que, com, tá? Em. Todas são monossílabas. Por quê? Só pronuncio uma vez só. Ela só tem uma parte. Ok? Ela só tem uma sílaba. Então, o que é a monossílaba? Palavras que têm apenas uma sílaba. Dissílaba. Ela vai ter duas sílabas. Percebam que a gente vai pronunciar duas vezes, ó. Esse exemplo aqui mesmo de café, ó. Café. Duas vezes. Duas sílabas de sílaba. Olha outra. Livro. Ó, de novo. Livro. Pronunciei duas vezes. Perceberam? Ela tem duas partes. Se ela tem duas partes, ela tem duas sílabas. Se tem duas sílabas, nós a classificamos como dissílaba. Lembrando que isso aqui é classificando a palavra pela quantidade de sílaba, tá bom? Caixas. Olha aí. Caixas. É isso que eu falo sobre separar corretamente. Se você separasse errado aí, caixas. Primeiro, a gente não fala caixas. Você fala caixas. Meu celular veio em uma caixa. A gente não fala caixa, não é verdade? A gente fala caixa. Se eu falar caixa, percebam, vai ter 3 sílabas. Então, se eu falo errado, eu separo errado e
eu vou classificar errado. Por isso que tem que prestar atenção na separação silábica, tá bom? Então vejam, caixas, caixas. 2 sílabas, dissílaba. Nas trissílabas, ela vai ter 3 sílabas. Percebam aí na palavra cabeça. Contem comigo, ó. K, 1, B, 2, sa, 3. 3 sílabas, então é uma palavra trissílaba. Vamos ver outro exemplo. Saúde. Tá vendo, ó? Saúde. 3 sílabas, trissílaba. Jogador. Olha aí. Jó, 1 sílaba. Ga, 2 sílabas. Dor, 3 sílabas. E a polissílaba, Wande? A polissílaba são palavras que têm mais de 3 sílabas, ou seja, 4 ou mais. Se ela tiver 4 sílabas ou mais, ela vai ser uma polissílaba. Eita, Wande, tem palavras com mais de 4 sílabas? Tem. Tem palavras com mais de 3 sílabas? Tem também. Vamos lá? Olha aí, ó. Jesuíta. Jesuíta. Tem quantas sílabas aí? G, 1, su, 2, I, 3, tá, 4. 4 sílabas. Tá vendo que tem palavras com mais de 3 sílabas? Olha a outra. Casamento. Olha aí. Casamento. 4 sílabas também. Vamos ver a outra? Eita, essa é grande, tá vendo? Responsabilidade. Responsabilidade. 7 sílabas. Então, se a palavra tem mais de 3 sílabas, ela é uma polissílaba. Ok? Muito bem. Vamos exercitar agora. Eu sei que eu passei muita informação agora, né? Nós aprendemos a regra de acentuação, que foram várias regras. Nós aprendemos também um pouco do que seria dígrafos, hiatos, ditongos, não foi? Nós aprendemos também que as sílabas, as palavras, pela quantidade de sílaba, ela pode ser também classificada, né? Então, sabendo de tudo isso, depois de todas essas informações, nós vamos exercitar só um pouquinho, tá bom? Essa tirinha tem no livro de vocês, está na página 33. Eu usei essa tirinha porque já que tem aí, vai ficar mais fácil também para vocês analisarem. Vejam, o mundo de Leloca. No supermercado. Querida, a ligação está horrível. Fale mais devagar. O que você quer que eu compre? Açúcar, arroz, azeite, biscoito, feijão. Percebam que ela está falando para ele a feira, né? O que ele deve comprar na feira. Como ele pediu para ela falar devagar, ela está pronunciando tão devagar que no balão de fala colocou todas as palavras separadinhas. Isso aí foi para indicar ao leitor que ela está falando pausadamente, tá bom? E isso também é para mostrar a vocês que quando nós falamos pausadamente, nós automaticamente separamos a palavra, ok? No terceiro quadrinho, aí tem aí, 15 minutos depois, querida, espere só um pouquinho. Acabei de pegar uma caneta para anotar. Você pode repetir de novo? Eita danado, imagina. Depois que a esposa passou 15 minutos falando, foi que ele disse que pegou uma caneta agora. Bem, mas vamos para o exercício. Eu separei a fala, aqui ó, deixa eu voltar. Tá vendo, ó? A fala do primeiro quadrinho, ok? E coloquei aqui para vocês, ó. Querida, a ligação está horrível. Fale mais devagar. O que você quer que eu compre?
eu separei algumas dessas palavras, tá? E na primeira questão ali tá dizendo assim, ó. Separe as sílabas e classifique-as em monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. E aí? É facinho, né? Facinho. Vamos lá? Eu vou dar a vocês 10 segundinhos para responder. Oxe, tia, é muito pouco. Não tem problema, vejam só. Quem está acompanhando os meus vídeos anteriores sabe que eu sempre faço isso. Eu dou 10 segundos, mas se vocês acharem que é pouco tempo, vocês dão uma pausa no vídeo, tá? E depois que terminarem de fazer, dá o play, tá? É porque eu não posso parar por muito tempo para o vídeo não ficar tão longo. Tá bom, meus amores? Então vamos lá, 10 segundinhos. Pronto? Vamos ver como é que isso vai ficar aí. Vamos ver? Ó, primeiro, ele pediu para separar a sílaba, né? A gente fala o quê? Querida. Ok? Justamente assim. Não posso separar o QU, né? O dígrafo QU, tá bom? E eu separo a palavra do mesmo modo que a pronuncio, tá bom? E ele quer também que a gente classifique. Por isso a importância de ler muito bem o que se pede. Porque se for numa prova, por exemplo, eu coloco separe a sílaba e classifique em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Percebam que eu quero duas coisas de vocês. Se eu não leio muito bem o que está pedindo no enunciado, pode ser que eu só separe a sílaba ou apenas classifique. Mas é isso que eu quero? Não, então vai estar errado, tá bom? Eu quero que façam o quê? Separe e classifique. Então, para estar correto, tem que estar com as duas coisas juntas, tá bom? Bem, então vamos lá. Querida, separa do mesmo modo que fala, querida. Qual é a classificação dela? Trissílaba. Por quê? Porque ela tem 3 sílabas, ó. Que, uma, ri, 2, dá, 3. Então, trissílaba, 3 sílabas. Como é que separa aí a palavra mais? Percebam que não separa, né? Nós temos aí um ditongo, a, i, e nós aprendemos que ditongo não separa. Quando eu a pronuncio, quando eu falo essa palavra, percebam que ela sai de uma vez só. Mais. Então, se ela tem apenas uma sílaba, ela é monossílaba. Você, ó, você, ok? Separa do mesmo modo que fala 2 sílabas de sílaba. Horrível, vamos lá? Olha aí, separadinho, perceberam, ó? Tem o R que se repete, né? Uma letra dobrada, uma letra repetida. Quando eu tenho letras dobradas, o que é que acontece? Eu as separo, ok? Depois que eu separei a palavra, eu percebi que ela tem 3 sílabas. Horrível. Então, se ela tem 3 sílabas, ela é trissílaba. Na palavra eu, na letra E, olha, eu. Falo de uma vez só, eu. Além disso, né, eu observo que eu tenho 2 vogais juntas. Eu. O E é mais forte do que o U. Eu. A gente não fala eu vou brincar. Não, a gente fala eu vou brincar, ok? Então, o E é mais forte do que o U, portanto, ditongo. Se é um ditongo, não separa e ela vai ficar do mesmo modo que estava aí. Então, além dela não se separar, ela só tem uma sílaba. Se tem uma sílaba só, ela é monossílaba, ok? Muito bem, vamos para a letra F. Na letra F, nós temos a palavra fale. Ó, é só pronunciar devagar. Fale, ok? E nós vamos separar do mesmo modo que falamos, né? Quando eu separo a palavra fale, eu percebo que ela tem 2 sílabas. Então, ela é
polissílaba. Na palavra refrigerante, eita, vamos separar essa palavra? É só pronunciá-la do mesmo modo que falamos, tá? Separá-la, perdão, é só separá-la do mesmo modo que falamos, ó. Refrigerante. Olha aí, ok? Refrigerante. Agora eu só vou contar quantas sílabas tem. Re, 1, fri, 2, G, 3, ran, 4 e a quinta T. Se tem mais de 3, se tem 4 ou mais sílabas, a palavra é uma polissílaba, né? Vamos para a palavra melancia. Como eu falo o tempo todo, é só pronunciar, é só dividir, separar, do mesmo modo que fala, tá? Mas se tem dúvida ainda, observa a palavra, ó, melancia. O A, percebam que tem aí um encontro de vogais e A no final da palavra. O A é sempre vogal, como eu falei para vocês, né? Então, eu vou observar só a letra I. E eu observo que o I também é forte, ó. Melancia. A gente não fala melancia. Ah, eu vou comprar uma melancia. Ninguém fala assim, né? Então, melancia. Então, se é melancia, o I também é forte, igualmente o A. E dois bicudos não se beijam. Então, se dois bicudos não se beijam, significa que essas vogais ficarão separadinhas. Então, a separação é melancia, ok? Depois que eu separo essa palavra, eu conto as sílabas, 1, 2, 3, 4. Se tem 4 ou mais, polissílaba. Muito bem, meus amores, foi muita informação, né? Mas eu acho que foi legal. Ó, não esqueçam de fazer o exercício do livro 1, ok? Bye, bye. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de fazer os exercícios do livro que eu deixei aqui no final do vídeo, tá bom? E qualquer dúvida, coloquem lá na plataforma que eu vou ver e depois eu tiro todas as dúvidas. Ou eu produzo um vídeo só tirando as dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e fiquem em casa. Beijo.